Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país, aqui estou eu mais uma vez, professor Braia, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, sempre levando o meu trabalho na sua prova no Enem até você, legal? Nessa aula eu preciso aprofundar aquela ideia das medidas de dispersão. Eu comentei com vocês a respeito do que é uma medida de dispersão. É a ideia de fazer a diferença, medir qual é o desvio dos valores em torno da média. Uma vez que a média, ela basicamente é um número que representa todo o universo, todo o contexto. Então, quando você vai avaliar uma dispersão, ou vai avaliar uma diferença, você vai medir qual é o desvio em torno da média. Existem várias formas de fazer isso. Por meio do desvio absoluto médio, que envolve a ideia de módulo, que é pouquíssimo cobrado, vou falar bem a verdade, é raramente cobrado. Existe a ideia da variância do desvio padrão e do coeficiente de Pearson. E é exatamente o que eu vou fazer agora, mostrar exercícios que aplicam esse conceito. E é claro, que se mais uma aula começa, você é meu convidado, vem comigo. Olha só, seguinte, então vamos entender, dentro do cenário da estatística, a aplicação dessa história das medidas de dispersão. Veja comigo. Primeiro problema diz assim, ó, considere os seguintes conjuntos e as observações referentes a 5 variáveis. A pergunta é muito simples. O conjunto de observações que apresenta a maior variabilidade medida pelo desvio padrão é igual a quanto? Qual deles é o conjunto que apresenta a maior variabilidade? Olha, a maior variabilidade é, sem dúvida alguma, o conjunto que apresenta o maior desvio padrão. Então, a maior variabilidade está associada ao cálculo do maior desvio padrão possível. Qual é o maior desvio padrão? Nós não precisamos fazer a conta neste caso, justamente porque a gente pode comparar os resultados. Por exemplo, a variável t, ela apresenta valores que são 10, 10, 10, 10, 10, 8. Repare que essa média vai estar muito perto de 10. E se a média vai estar muito perto de 10, o desvio padrão vai estar muito perto de 0. Porque eu vou ter que fazer 10 menos a média que está muito perto de 10 ao quadrado. Então, com certeza, esse conjunto de valores tem uma variabilidade muito pequena. Outro conjunto de valores que tem uma variabilidade muito pequena é o conjunto Z. Repare que o conjunto Z, você pode até calcular a média para Z, o conjunto Z vai ter uma média muito perto de 8. Portanto, o desvio, a diferença vai ser 8 menos um valor que está muito perto de 8 ao quadrado. Ou seja, quando você for calcular aqui, ó, a variabilidade também será pequena. Veja que quando eu tenho agora dois resultados aqui, ó, dois resultados, note que 2 resultados 8 vai fazer com que a média fique um pouquinho menor do que a anterior. Mas ainda a variabilidade vai ser muito pequena. A mesma coisa vai acontecer aqui com o conjunto Y. Ó. A média vai ficar um pouquinho maior que a média do conjunto Z, mas ainda vai ter uma variabilidade muito pequena. De todos os valores, aquele que apresenta a maior variabilidade vai ser a letra Z. A letra Z tem 3 valores 10 e 3 valores 8. Com 3 valores 10 e 3 valores 8, repare que eu vou ter basicamente 48, né, como soma, legal? 54, 30, 10, 20, 30, 3 vezes 8 é 24, 54. Quando você dividir por 6, a média vai dar 9. É exatamente o meio, não é nem 8 e nem 10, a média é 9. Ou seja, como a média desse conjunto de dados é 9, todos eles terão desvio. Todos eles terão desvios, ou seja, o desvio padrão será o maior nesse caso aí. É claro que a questão foi pensada para você avaliar as possibilidades. Se fosse um único conjunto de dados, para calcular o desvio padrão teria que fazer conta, não tem jeito. Nesse caso, eu trouxe essa questão para lembrar o seguinte a você. Quanto menor é o desvio padrão, mais homogêneo, mais compacto estão os nossos valores. Quanto menor é o desvio padrão, mais homogêneo, mais junto estão os nossos valores aí. Perfeito? Agora, claro, tem questão que tem que fazer a parte operacional mesmo, não tem jeito. Ó, uma determinada região apresentou nos últimos 5 meses os seguintes valores, que é em milímetros, para a precipitação pluviométrica, que é a chuva. Eu quero saber a média, a mediana e a variância. Vamos lá?
Para calcular a média x barra, não temos grandes dificuldades. É só somar tudo e dividir pela quantidade de elementos. Então veja comigo, ó, somando todo mundo. 32 mais 34 mais 27 mais 29 mais 28 dividido em 5, porque são 5 valores, perfeito? Somando 32 mais 34 mais 27 mais 29 mais 28, essa soma dá 150. Quando você dividir em 5, o resultado dá 30. 30 é a média. Vamos calcular a mediana? A mediana é o valor central, mas os valores precisam estar na ordem crescente ou decrescente. Então, olha lá. Qual é o menor de todos os valores da lista? 27, seguido pelo 28, depois eu tenho 29, depois eu tenho 32 e 34. A mediana joga fora os menores, joga fora os maiores e pega só o valor central. Quem é o valor central aqui? 29. Então, 29 é a nossa mediana. Perfeito? Agora, vamos calcular a variância. Como que calcula a variância? É fazer a diferença, é os desvios elevado ao quadrado. Olha lá, primeiro mês de junho, choveu 32 milímetros, faça menos a média 30 ao quadrado. Segundo mês, choveu 34 menos 30 elevado ao quadrado. Cada valor menos a média ao quadrado, sempre somando todos eles. Próximo, 27 menos 30 ao quadrado. Próximo, 29 menos 30 ao quadrado. Último, 28 menos 30 ao quadrado. Cada valor menos a média ao quadrado. Dividido em 5, porque são 5 valores. Perfeito? Vamos fazer lá. 32 menos 30 é 2. 2 ao quadrado é 4. 34 menos 30 é 4. 4 ao quadrado dá 16. 27 menos 30 é menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9. 29 menos 30 é menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 28 menos 30 é menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Tudo isso dividido em 5, porque eu estou me referindo a 5 valores. Somando, 4 mais 16 mais 9 mais 1 mais 4 vai dar 34. E 34, quando dividido em 5, vai dar a variância, que é 6,8. Variância 6,8, mediana 29 e média igual a 30. Olha lá, 30, 29 e 6,8, resultado que aparece aqui na letra C. Legal? Bacana? Claro que fazer, como eu disse, fazer a conta dá um pouquinho de trabalho, não tem como mentir, dá um pouquinho de trabalho sim. Legal? Vamos para frente? Próxima questão? Olha só, Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. No caso de empate na média, o desempate seria a favor de uma pontuação mais regular. No quadro a seguir, estão apresentados os pontos obtidos na prova de matemática, português e conhecimentos gerais, a média, a mediana e o desvio padrão dos candidatos. O candidato com a pontuação mais regular, portanto, o mais bem classificado é qual? Olha só, o candidato com a pontuação mais regular. Para que você tenha a pontuação mais regular, você precisa ter necessariamente o menor desvio padrão. O mais regular é aquele que tem as notas mais perto uma da outra, que concentra as notas de uma forma mais homogênea. Para concentrar de forma mais homogênea, você precisa ter um pequeno desvio padrão. Então, ó, eles empataram na média. A mediana não é um critério de desempate. Nesse caso, pelo critério adotado por eles, nós vamos calcular o mais regular, o que teve o melhor desempenho, olhando para o desvio padrão. Note que as notas de Marco, elas se desviam 0,32 pontos da média, enquanto as notas de Paulo se desviam 4,97 da média. Portanto,
Quem vai ficar com a vaga é o Marco. E por que ele vai ficar com a vaga? Porque tem o menor desvio padrão. Então ele fica com a vaga por ter a desempenho mais regular, o menor desvio padrão aí. Legal? Bacana? Vamos para mais uma? Olha só. Nós temos uma série de propriedades que podem nos ajudar na hora de resolver questões de estatística. Essas propriedades costumam ser muito úteis, principalmente para evitar o trabalho de fazer muitas contas. Vou passar para você essas propriedades. Olha só. Primeira propriedade. Quando nós multiplicamos ou dividimos todos os valores de uma variável por uma constante, a média fica multiplicada ou dividida pela constante. Ou seja, se nós dobrarmos todos os números da lista, a média vai dobrar. Se nós triplicarmos todos os números da nossa lista, a média triplica. Se eu dividir por 2 todos os valores, a média é dividida por 2. Uma alteração em todos os números para multiplicação ou divisão, a média sofre a mesma alteração. Outra propriedade, ó. Quando nós somarmos ou subtrairmos uma constante de todos os valores, a média também vai ficar somada ou diminuída dessa mesma constante. Ou seja, se todos os funcionários de uma empresa, por exemplo, recebem um abono, um aumento de R$50 no seu salário, a média de todo mundo vai subir R$50. Se todo mundo vai ter que contribuir R$20 a partir de hoje do salário, a média vai cair R$20. Do mesmo jeito que serve para a média, veja que nós conseguimos aplicar isso também para a mediana e para a moda. Então, essas variações servem para a média, para a mediana e para a moda. Outro ponto importante, ó. Vamos pensar nessas variações agora para variância. Veja comigo. Quando você multiplicar ou dividir todos os valores por uma constante k, a variância vai ficar multiplicada ou dividida também pelo quadrado da constante k. Lembra por quê? A variância é cada valor menos a média ao quadrado. Então, se você dobrar todos os valores de uma lista de números, a variância não vai dobrar. A variância vai quadruplicar. Porque você faz 2 vezes todos os valores, a variância vai ficar 2 ao quadrado vezes. Ou seja, a variância vai ficar multiplicada por 4. Vamos supor que você multiplique todos os números de uma lista por 5. O que vai acontecer com a variância? Ela vai ficar multiplicada por 5? Não. A variância vai ficar multiplicada por 25, que é 5 ao quadrado. Legal? Outro detalhe. Quando nós somarmos ou subtrairmos uma constante de todos os valores, a variância não se altera. Por que a variância não se altera? Fácil. Porque quando você soma, todo mundo agora está ganhando R$50 a mais. A variância não vai acontecer nada, porque a variância é uma medida de dispersão. A medida de dispersão, ela mede diferença. Ou seja, se a diferença salarial era de R$100, esse ganhou 50 a mais, esse ganhou 50 a mais, a diferença continua a mesma. Adições ou subtrações a todos os números da lista não alteram a variância, porque as diferenças que já existiam continuarão sendo existindo. Justamente, ó, pois a variância de uma constante, de um número, é sempre igual a zero. Então note, quando você multiplica, por exemplo, todos os valores por 4, o que acontece com a variância? Vai ser multiplicada por 16, 4 ao quadrado. Agora, se você acrescentar 200 a todos os valores da lista, o que acontece com a variância? Nada, porque as diferenças que existiam continuarão existindo. Perfeito? Para frente. E com o desvio padrão, como que funciona? Olha lá, com o desvio padrão, você vai pensar de forma similar. Quando nós multiplicamos ou dividimos todos os valores por uma constante, o desvio padrão também vai ficar multiplicado ou dividido por essa constante. Quando você multiplica ou divide todos os números, o desvio padrão ficará multiplicado ou dividido por esses números também. Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então vamos pensar e amadurecer juntos uma ideia aqui, ó. Vamos supor que você multiplique todos os números da lista por 4. O que vai acontecer com a média? Vai ficar multiplicado por 4. O que vai acontecer com a mediana? Vai ficar multiplicado por 4. O
que vai acontecer com a moda? Vai ficar multiplicada por 4. O que vai acontecer com a variância? Vai ficar multiplicada por 4 vezes 4, que é 16. Porque a variância tem que levar ao quadrado. E o que vai acontecer com o desvio padrão? Vai ficar multiplicado por 4. Mas, Brian, por que o desvio padrão não vai mudar? Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, a variância foi ficada por 16, o desvio padrão é pela raiz de 16, 4 também. Cuidado com a soma. Quando você soma ou subtrai uma constante, beleza? Todos os valores, o desvio padrão também não se altera. Porque lembre-se, o desvio padrão é uma medida de dispersão. Uma medida de dispersão, ela avalia diferenças. As diferenças que já existiam continuarão existindo se todo mundo acrescentar um valor ou diminuir um valor. Vamos treinar essas questões agora? Vamos lá? Olha só. Primeira questão. A tabela a seguir apresenta a distribuição de clientes de uma determinada agência bancária. E ela basicamente fez um perfil dos investidores. Existem os conservadores, existem os moderados e existem os arrojados. Perfeito? Note, os conservadores são 3.300, os moderados são 5.400 e os arrojados são 2.300. Considere as medidas estatísticas, que é a média, a moda, a mediana, a variância e o desvio padrão. Para análise e classificação desses clientes, é possível determinar apenas pelo qual medida? Olha só, qual medida que você usa para fazer essa análise? Você vai usar a moda, a média, a mediana, a variância, o desvio padrão. E aí, qual é a medida que você vai usar para fazer esse critério, para fazer essa classificação? Note, a única medida palpável e possível de estabelecer nesse caso é a moda. Aí você fala assim, Brian, você está louco? Você ficou horas e mais horas falando de estatística e vai falar para mim que é só a moda que é possível? Sim, porque quando eu falo em conservadores, moderados e arrojados, isso é uma característica, isso é um atributo lá do primeiro contato com a estatística. Quando é uma característica, quando é um atributo, eu estou me referindo a uma qualidade. Tudo bem, eu tenho a quantidade, tá? Eu tenho as quantidades aqui, mas eu não sei qual é o valor que uma pessoa precisa investir para ser conservadora. Eu não sei qual é o valor que uma pessoa investe para ser considerada moderado. Eu não sei numericamente quanto investe um arrojado. Eu sei que pela moda, a análise desses clientes, posso dizer assim, olha, a maioria dos nossos investidores são moderados. Ou seja, o único critério, o único filtro que eu posso impor aqui é a ideia da moda. Agora, se eu tivesse faixas diferentes, daria para calcular a média, a mediana, daria para calcular a variância, daria para calcular desvio padrão. Como eu não sei o perfil, eu só sei basicamente a quantidade de investidores e não sei quanto eles investem, a única possibilidade aqui é para a moda. Perfeito? Vamos em frente? Eu quero saber o seguinte, olha, a média aritmética de um conjunto será maior que a mediana quando? O que precisa acontecer para que a média aritmética seja maior do que a mediana? Veja, como que nós pensamos a mediana? Fácil. Nós temos a primeira metade, nós temos a segunda metade e bem no meio nós temos a mediana. Perfeito? Eu quero saber como eu faço para que a média aritmética seja maior do que a mediana. Veja que é uma análise fácil de fazer. A média aritmética será maior que a mediana quando eu tiver valores discrepantes. Como assim discrepantes? A média aritmética, lembre que ela é sensível a extremos. Se eu tiver valores pequenos, muito pequenos, a média aritmética fica pequena. Agora, se eu tenho valores que são muito grandes, a média aritmética fica grande. Ou seja, eu posso ter a mesma quantidade de números para o lado esquerdo e a mesma quantidade para o lado direito. A quantidade pode ser a mesma. Agora, se eu tiver valores que são muito grandes, muito diferentes dos outros, esses valores puxam a média para cima. Quer ver um exemplo? Ó, 1, 1, 1, 1,
1, 5 vezes 1, 6 vezes 1, 1 vezes o 2, 3. Então, ó, 6 valores para o lado esquerdo, a mediana 3, e agora eu vou colocar 6 valores para o lado direito, ó, 4, 4, 4, 4, 4, 2.000. Veja, eu tenho 6 valores para o lado esquerdo, 6 valores para o lado direito, 3 como mediana, mas eu tenho um valor atípico, é um valor que não está seguindo o padrão. E para que a média fique maior que a mediana, eu preciso de valores atípicos. Valores atípicos que sejam muito grandes. Aí você consegue o fato da média aritmética ficar maior do que a mediana. Legal? Bacana? Vamos fazer mais uma? Uma empresa, todos os seus funcionários, houve um aumento de 10% nos salários. E posteriormente ganharam um abono de R$100. Eu quero saber o que vai acontecer com a nova média e com a nova mediana dos salários, comparado com os valores iniciais. Pensa comigo, ó, se todo mundo ganhou 10%, o que é ganhar 10%? Fácil, você vai aumentar 10%. 1 mais 10%, que é a mesma coisa que 1 mais 10 sobre 100. 10 sobre 100 é 0,1, então fica 1,1. Legal? Então a média vai aumentar 10%. Se todo mundo ganhou R$100, o que acontece com a média? Eu acabei de falar para você. Se todo mundo ganhou R$100 a mais, a média também vai aumentar R$100. Então, ó, veja, a média e a variância não se alteram, errado. A média não se altera, errado. A média e a variância ficam aumentadas em 10% mais R$100? Bom, agora vamos ter que pensar o seguinte, olha. A média, de fato, ela aumenta 10% mais R$100. Vamos analisar agora a variância. O que vai acontecer com a variância? Vamos ver? Seguinte, quando todo mundo aumenta R$100, o que acontece com a variância? O que acontece com a variância? Nada. Como assim nada, Brian? As diferenças salariais que existiam, se todo mundo ganhar R$100 a mais, como o problema falou, elas continuarão existindo. Como a variância é uma medida de dispersão, ela mede diferenças, então a variância não vai aumentar R$100, porque as diferenças que existiam continuarão existindo. Então a variância só vai ser afetada pelos 10% de aumento. É verdade que ela vai ficar aumentada em 10%? Na verdade, não. Porque como eu aumentar 10% é multiplicar por 1,1, você tem que lembrar que a variância é uma medida de dispersão que eleva ao quadrado. Então, na verdade, a variância vai ficar aumentada 1,1 ao quadrado. E o que é 1,1 ao quadrado? É 1,21. E o que representa 1,21? Representa um aumento de 21%. Ou seja, a média ela vai ficar 10% maior, vai aumentar em R$100. A variância não vai aumentar R$100 porque a variância não se altera com soma, mas a variância vai ficar 10% a mais ao quadrado. Matematicamente falando, 1,1 ao quadrado, que é 1,21. O 1 é o nosso 100%. O depois da vírgula, o 21, é a porcentagem de aumento. Portanto, qual é a resposta correta? Quando está a alternativa correta? Aqui na letra E. A média aumenta 10% mais R$100 e a variância aumenta em 21%. Maravilha? Com essa história aqui, ó, nós despedimos das medidas de tendência central e das medidas de dispersão. Espero que ao longo das aulas de estatística você tenha evoluído e esteja pronto para fazer os exercícios do Enem aí. Legal? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.